Caros estudantes, vamos dar então prosseguimento aos nossos estudos aqui na disciplina de práticas e hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento vegetal, mas não propriamente sobre esse conteúdo conceitual. Na verdade, nós vamos usar o desenvolvimento vegetal para falar um pouquinho sobre assuntos mais amplos dentro do ensino de ciência. Então, como nós podemos ver aqui nesse slide do roteiro da aula, nós começamos a aula então com uma reflexão inicial sobre a importância da abordagem investigativa no ensino de ciências. E aí sim, nós vamos fazer um experimento muito clássico, que é aquele experimento do desenvolvimento dos feijões, só que com uma roupagem bastante diferente, dentro dessa perspectiva do ensino por investigação. E por último, nós vamos fazer a dissecção de uma flor, que está muito relacionada com uma habilidade importantíssima dentro das ciências biológicas, que é a habilidade de observação. Bem, então como a gente pode ver aqui no próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre alfabetização científica. O que é isso? É formar um cientista mirim? Não. Na verdade, o que a gente quer é justamente formar aquele cidadão consciente, que saiba analisar melhor o mundo em que vive de forma mais crítica. Então, existem três principais eixos da alfabetização científica, como podemos ver nesse slide, que está escrito em laranja. O primeiro desses eixos é justamente conhecer a linguagem e os conceitos básicos da ciência. Mas isso não é suficiente. Nós precisamos também entender a natureza da ciência e os fatores éticos e políticos que circundam a sua prática. Então, além de saber sobre os resultados da ciência, a gente precisa saber também os processos envolvidos no fazer ciência. E por último, a gente precisa também saber um pouquinho como a ciência se relaciona com outras dimensões. Por exemplo, ciência, sociedade, tecnologia e meio ambiente. Pessoal, e hoje em dia, como a gente pode promover essa alfabetização científica? Uma das formas é justamente pelo ensino por investigação, cuja definição é a seguinte que aparece aqui no próximo slide para vocês. Esse ensino deve oferecer condições para que os estudantes resolvam problemas, busquem relações de causa e efeito entre variáveis. Eles têm que ser capazes também de explicar fenômenos que eles estão observando. Usando o quê? O raciocínio do tipo lógico, hipotético, dedutivo. Então, o que a gente espera que isso possibilite? Uma mudança conceitual efetiva e o desenvolvimento de ideias que possam culminar em leis, teorias, bem como na construção de modelos. Então, para isso, na presente aula, nós vamos usar dois materiais biológicos. Um deles é o feijão, muito comum, e outra é uma flor, a azaleia. Então, vamos começar o nosso primeiro experimento. Esse primeiro experimento, ele está intitulado Desenvolvimento de feijões testando variáveis. A gente está acostumado a fazer esse experimento de desenvolvimento de feijões. Normalmente, o que a gente faz? A gente já começa falando, olha, a gente vai testar o feijão, vamos ver se ele cresce no claro ou no escuro, e a gente vai ver o que acontece. Então, normalmente, o professor já fala o que o estudante tem que fazer. Nossa proposta aqui é um pouco diferente, A gente quer propor que os estudantes façam uma investigação aberta. Então, o que é isso? Eles vão decidir desde a pergunta que eles vão testar até como testar, a metodologia para chegar então nas conclusões. Então, nossa primeira etapa é oferecer, por exemplo, para os estudantes em grupo, uma bancada como essa. O que a gente pode ter nessa bancada? Água, copinhos plásticos, feijões, areia, terra e algodão. E que pergunta a gente faz então para os nossos estudantes? Primeiro ponto é a gente
é lembrar com eles quais são as principais etapas aí do método científico, né? Então, levantar hipótese, fazer uma metodologia, chegar a conclusões. E aí a gente pode colocar o desafio. Que variáveis, pensem em alguns fatores que influenciam no desenvolvimento desses feijões. E com o material disponível, tentem elaborar então uma metodologia para testar. Uma coisa importante é pensar em ajudar os estudantes a não escolherem muitas variáveis. Então, ou ele escolhe o substrato, por exemplo, né? Então ele pode testar em algodão, terra e areia, ou ele escolhe a água, né, como um fator. Então ele pode testar feijões cultivados com água e sem água. E um outro fator ainda que a gente pode colocar para o estudante, por exemplo, adicionando papel alumínio, é a luminosidade, né? Então ele pode ver se o feijão cresce com ou sem luz. E daí a gente vai pedir para esses estudantes acompanharem o desenvolvimento desses feijões por 15 dias. Por quê? Porque depois de 15 dias a gente consegue ver resultados bem contundentes. Isso pode ser feito de diferentes formas. Ou a gente pode pedir para cada estudante da sala de aula fazer um conjunto de experimentos, ou a gente pode fazer mesmo em grupo. O que é importante? Que existam várias amostras. Por quê? Porque em biologia a gente tem muitas diferenças e variabilidades individuais, né? Outra coisa importante, atentar para a gente sempre ter um grupo controle. O que é o nosso grupo controle? É aquele grupo que não é submetido a condição diferente nenhuma. Então, por exemplo, no caso da água, meu grupo controle é cultivar o feijão com água, que é o que sempre acontece. Meu grupo experimental, vou cultivar o feijão sem água. Ou no caso, por exemplo, da luz, meu grupo controle são os feijões com luz, o grupo experimental cultivar os feijões sem luz. Como é que eu cultivo esses feijões? Pode ser no armário fechado ou pode ser mesmo em uma caixa de sapato, coisas desse tipo. Tudo bem, pessoal? Então agora vamos ver um pouquinho como ficariam esses resultados 15 dias depois. Pessoal, então aqui nós podemos ver o resultado depois de 15 dias, né? Então, como eu enfatizei, é importante que um mesmo grupo de estudantes ou mesmo estudante não experimente todas as variáveis, porque é mais fácil para eles entenderem uma a uma, mas dentro da classe a gente pode ter uma grande variedade. Então, a gente cultivou aqui, tentando mostrar essa variedade, né? Então, e outra coisa interessante, a gente sempre cultivou em amostras de 3, por quê? Porque daí a gente tem uma noção melhor do que pode ter acontecido. Então, aqui, nessa primeira parte, a gente pode ver os feijões quando cultivados em areia, quando cultivados em algodão e, finalmente, quando cultivados em terra. Então, nesse caso, nós estamos estudando o fator substrato. Nesse caso, olhando aqui as amostras no geral, a gente pode ver que em areia, em algodão, o desempenho das plantinhas foi parecido, na terra parece não ter sido tão bom. O que acontece com a questão do substrato? Nessa fase do desenvolvimento, os feijões, eles usam, na verdade, as reservas energéticas que estão aqui, ó, nos cotilédones. Então, realmente, o substrato não tem muita função, né? Porque ele não está tirando ainda nutrientes do substrato. Mas, professor, então por que parece que na Terra não foi tão bem? Olha só como as coisas são em biologia, né? Nem tudo é como parece. Então, aqui a gente observou uma grande proliferação de fungos na Terra. Porque a gente não pôs nenhuma substância que iniba isso. Uma substância que pode ser usada, por exemplo, é o sulfato de cobre, mas o sulfato de cobre tem que ser muito diluído, né? Isso não aconteceu só em terra, a gente pode ver também aqui, mofado, em algodão. Em areia, a gente teve poucos resultados desse tipo.
Quando a gente faz, então, a analogia e pensando um pouco na questão da água, os resultados sempre são muito interessantes e muito contundentes. Então, aqui, ó, a gente pode ver feijões cultivados sem água e nenhum deles germinou. Aqui no caso, olha, nós temos, então, os feijões na terra, na areia e também no algodão. Nada germinou. E por último, que é um resultado interessantíssimo, nós temos os feijões que a gente chama estiolados, que são aqueles que cresceram na ausência de luz. Nossa, por que eles ficam tão grandes? Porque eles vão crescendo em busca mesmo desse estímulo luminoso. A planta só começa a produzir clorofila e ficar, portanto, com a coloração verde a partir desse primeiro contato. Bom, então o que a gente pode ver aqui? Que parece que tem dois fatores que dão resultados muito claros, né? Muito diferentes. Então, se eu comparo o feijão crescido no algodão sem água, com água, mas no escuro, e o grupo controle, a gente observa diferenças muito grandes, né? Então, se a gente quiser que a gente realmente ache resultados muito diferentes, a gente vai estimular nossos alunos a fazerem experimentos com água e com luminosidade. Por outro lado, por que é muito legal usar substrato? Porque com substrato as coisas não são tão claras. E é assim que acontece em ciências, né? As coisas não são sempre tão fechadas. Então é muito bacana poder falar com os estudantes justamente sobre essa variação. Bom, então para resumir, a gente tem aqui um slide mostrando as etapas desse experimento. Então a primeira seria recordar, né, um pouquinho sobre o método usado pelo cientista, depois listar alguns fatores ambientais que podem ser testados, observar os materiais que foram disponíveis na bancada, escolher esses materiais, descrever procedimentos, fazer as observações durante 15 dias, reconhecer as dificuldades encontradas no meio do caminho e chegar às conclusões. Além disso, é muito bacana pedir para os alunos voltarem para o livro didático, procurarem na internet, se outras pessoas já tiveram resultados semelhantes. Seguindo essas etapas, a gente está fazendo coisas muito parecidas com o que os cientistas fazem mesmo. Bom, e o segundo experimento na nossa aula, na verdade, é uma dissecção da flor de azaleia. Então, como a gente pode ver aqui no próximo slide, a gente vai abordar um pouquinho a habilidade de observação, que é muito importante na biologia, e a gente pode se fazer uma pergunta, né? Mas por que é com essa estrutura, com a flor? E aí a gente pode pensar em várias possibilidades, né, Luiz? Bom, primeiro, porque ela é um elemento de encantamento, né? O que mais chama atenção quando a gente olha nas plantas com flores. A flor é muito importante em questões evolutivas. Ter flor possibilitou que esse grupo de plantas existisse em praticamente todos os lugares do planeta. São elementos importantes de classificação da biodiversidade. E, finalmente, elas têm uma relevância ecológica muito importantes, né? Estão aí relacionadas, por exemplo, com os processos de polinização e também econômicas. Então, o Luiz vai apresentar agora para a gente, passo a passo, como fazer a dissecção da azaleia. Bom, essa é uma azaleia inteira. Você pode ver que ela tem vários eixos que a gente pode dissecar. E a gente vai começar sempre de baixo para cima. O primeiro eixo que a gente vê é o eixo do cálice. Ele tem essas folhinhas que a gente chama de sépalas. A gente vai primeiro soltar as sépalas. Pessoal, e vejam que a gente não está usando nenhum equipamento especial, né? Então, o Luiz está demonstrando aqui um procedimento muito simples que pode ser feito em qualquer escola de ensino fundamental e que a gente não precisa ter um laboratório para isso. Como vocês estão vendo aqui ao longo das nossas aulas, todos os experimentos são pensados
de forma que eles possam ser executados de maneira bem simples em diferentes ambientes, não só no laboratório. O segundo eixo é o eixo da corola, que tem as pétalas. A gente vai de novo separar as pétalas. A gente está pegando também o exemplo da azaleia, porque ela é simples, né? Está bem presente no nosso cotidiano. Mas é importante a gente lembrar que as flores têm diferentes configurações, né? O próximo eixo é o eixo do androceu. São essas hastinhas pequenas com uma bolinha preta na ponta. Vamos separá-los. Pessoal, enquanto o Luiz está fazendo esse procedimento, contem quantos elementos de cada parte nós temos. Vocês vejam que aqui são bem delicados, né? E o último eixo é o eixo do gineceu, é a parte feminina da planta. Muito bem. Pessoal, então quantos elementos nós temos? 5. O que isso significa, Luiz? Essa é uma flor pentâmera. Todos os eixos estão múltiplos de 5. 5 sépalas, 5 pétalas, 10 peças do androceu e uma peça do gineceu. Então, aqui a gente fez um exercício retomando a atividade que muitos biólogos fazem, né, de analisar como é a estrutura dessa flor. Muito obrigada. Até nossa próxima aula.